century ago to consign to the past a war that had pitted humanity against itself. Nelson Mandela nasceu em Mvezo, vila na África do Sul, em 18 de julho de 1918. Na época, seu país se chamava União Sul-Africana, sendo, na verdade, uma colônia inglesa. O nome de nascimento de Nelson Mandela era Rolihlahla Mandela e ele pertencia a uma família da nobreza Tembu, povo da etnia Xhosa. O pai de Nelson Mandela era herdeiro do trono Tembu e chamava-se Nkosi Hakhane Swagadla Mandela. Possuía 4 esposas, e Nelson Mandela era filho dele com Nonkai Nozekene, a terceira esposa. O nome que Mandela recebeu ficou conhecido por significar algo como causador de problemas. A mãe de Mandela era cristã metodista, e o jovem Mandela manteve um forte contato com o cristianismo durante a sua infância. O pai faleceu quando ele tinha 9 anos de idade e, então, Nelson Mandela foi entregue por sua mãe para Jongintaba Dalindyebo, sucessor do trono Tembu. Mandela sempre disse que foi muito bem tratado por seu tutor e a esposa dele. O nome Nelson foi atribuído ao jovem Mandela durante a sua infância, quando estudava em uma escola primária. Isso era costume dos ingleses, que atribuíam nomes ingleses aos habitantes da colônia porque não conseguiam pronunciar e escrever os nomes locais. Em 1939, Nelson Mandela matriculou-se em uma renomada universidade sul-africana que era exclusiva para estudantes negros, a Universidade de Fort Hare. Lá ele se matriculou em Direito, engajando-se com o movimento estudantil dessa universidade e tomando participação em alguns protestos estudantis, o que lhe acarretou a expulsão. Depois da expulsão, Mandela mudou-se para Joanesburgo, onde se matriculou na Universidade de Witwatersrand para o curso de Direito. Além disso, ele também se bacharelou em Arte pela Universidade da África do Sul. Em Joanesburgo, Mandela pôde presenciar a dura vida que os negros sul-africanos levavam em uma das maiores cidades do país. Os estudos de Nelson Mandela resultaram de um forte incentivo de seu tutor, que afirmava que a vida dos negros sem estudos era muito mais difícil. A desigualdade social e o forte racismo que atingiam os negros da África do Sul motivaram Nelson Mandela a aderir ao caminho da militância política. Na década de 1940, ele ingressou fortemente na militância, fundando, junto de alguns amigos, a Liga Jovem do Congresso Nacional Africano. Essa liga consistia na ala jovem do Congresso Nacional Africano, CNA, um movimento político que surgiu na África do Sul, na década de 1910, contra a segregação racial e por melhorias para a vida dos negros no país. Nelson Mandela cresceu rapidamente no interior dos quadros da CNA, principalmente por seu papel na coordenação de campanhas de desobediência civil contra as autoridades brancas sul-africanas. Em 1952, ele foi eleito presidente da CNA em Transvaal, uma província da África do Sul, transformando-se no segundo homem mais importante desse movimento político. Em 1948, o Partido Nacional, de extrema-direita, liderado por Daniel François Malan, venceu as eleições, permitindo que seu líder chegasse ao poder da África do Sul. Esse partido estabeleceu um regime de segregação racial que retirou uma série de direitos dos negros sul-africanos. O regime de segregação estabelecido por esse partido recebeu o nome de apartheid. O engajamento político de Mandela na década de 1950 fez com que ele se tornasse um inimigo do governo sul-africano. Mandela e o CNA conduziram uma resistência baseada na desobediência civil, portanto na não violência. Entretanto, a polícia sul-africana tratava os negros com uma violência tão grande que essa forma de resistência começou a perder forças no país. Mandela decidiu abandonar a resistência pacífica e aderir ao caminho da resistência armada, mas foi preso sob a acusação de ter organizado uma greve e de ter saído do país sem autorização, em uma viagem para países como Inglaterra, Marrocos e Etiópia, onde buscava apoio contra o apartheid. Depois de ser preso, Mandela foi encaminhado para um julgamento, que o condenou à prisão perpétua.
Aqui se iniciou um período de 27 anos da vida de Nelson Mandela em que ele esteve preso. Nesse período, Mandela viveu em isolamento do mundo exterior, sendo negado, inclusive, o direito de comparecer ao funeral de sua própria mãe. Ao longo desses 27 anos de prisão, Mandela recebeu 3 ofertas de liberdade, caso abandonasse a resistência ao apartheid, mas, como ele se negou a concordar com essas condições, permaneceu preso. Na década de 1980, havia uma enorme pressão internacional sobre a África do Sul para que o país acabasse com o regime de segregação racial. Em 1989, a presidência passou a ser ocupada por Frederick de Klerk, presidente que, além da pressão internacional, lidava com a possibilidade de uma guerra civil em seu país, caso o regime de segregação fosse mantido. Frederick de Klerk deu início ao processo de encerramento do apartheid e, em 11 de fevereiro de 1990, Nelson Mandela foi liberto e recebeu autorização de sair da prisão. Juntos, Klerk e Mandela conduziram a reconstrução da África do Sul e o encerramento do apartheid no país. Então, foi estabelecida uma democracia no país e Nelson Mandela foi eleito, em 1991, presidente da CNA. Mandela cumpriu um papel importantíssimo na luta pelos direitos dos negros na África do Sul, pressionando o governo desse país por garantias legais e constitucionais para consolidar os direitos dos negros sul-africanos. Por sua luta contra o racismo e segregação racial e por seu papel na reconstrução pacífica da África do Sul, ele foi indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele recebeu o prêmio em 1993, junto de Frederick de Klerk. No ano seguinte, Mandela concorreu à presidência da África do Sul, sendo eleito e empossado como o primeiro presidente negro da África do Sul. Durante a presidência de Nelson Mandela, de 1994 a 1999, a África do Sul passou por uma transformação significativa. Mandela, o primeiro presidente negro do país, liderou a transição do apartheid para uma democracia multirracial. Seu governo focou na reconciliação nacional, promovendo o diálogo entre as comunidades raciais e implementando políticas sociais para abordar as desigualdades históricas. Entre suas conquistas, destacam-se a criação da Comissão da Verdade e Reconciliação, que investigou abusos dos direitos humanos, e a promulgação da nova Constituição em 1996, reconhecendo os direitos humanos e a igualdade. Mandela também trabalhou para combater a pobreza e melhorar a educação. Sua liderança inspirou muitos, e ele se tornou um símbolo global da luta pela justiça e pelos direitos humanos. Ao final de seu mandato, retirou-se da política. 5 anos depois, em 2004, retirou-se da vida pública por sua idade avançada. Ele faleceu em 5 de dezembro de 2013, em Joanesburgo, por problemas respiratórios. Ao longo de sua vida, Nelson Mandela casou-se 3 vezes, sendo pai de 6 filhos e avô de 17 netos, além de dezenas de bisnetos. As 3 esposas de Nelson Mandela foram Evelyn N. Tokumasi, que foi casada com ele entre 1944 e 1957, Winnie Madikizela, que foi casada com Mandela entre 1957 e 1996, e Graça Machel, que foi casada com Mandela entre 1998 e 2013, ano da morte do líder sul-africano. O primeiro casamento de Mandela foi iniciado em 1944, gerando 4 filhos, Madiba Thembekile, Makaziwe, que faleceu de meningite, Makgato e Pumunla. O primeiro casamento de Mandela ruiu, principalmente por conta dos casos extraconjugais que ele mantinha. No segundo casamento, Mandela teve Zenani Izindi. O divórcio do segundo casamento, com Winnie, foi anunciado em 1996 e, 2 anos depois, Mandela casou-se com Graça Machel, uma ativista de Moçambique. Esse último